Você sabe, eu atiraria meu tiro. Você sabe, tentei destruir. Certo. De Colby Covington, seu próprio companheiro de time, para Jon Jones advertindo um testador de drogas que ela poderia acabar morta, e Thiago Silva invadindo uma academia com SWAT e pé. Essas lendas do UFC foram longe demais com mulheres. O pior, sua vítima desapareceu antes do julgamento. Colby Covington e Poliana Havana. Se você está procurando a definição de manual de uma lenda do UFC levando as coisas 3 fusos horários além do limite com uma lutadora feminina, você para a busca aqui mesmo. Colby Covington é o vilão peso médio que usa boné maga, ex-campeão interino, e persona de vilão ambulante, conseguiu arrastar a peso-palha brasileira Poliana Havana, uma mulher que uma vez foi sua própria parceira de treinamento da American Top Team, através de um banho de lama de vários anos de humilhação sexual e presunção de vestiário que os fãs ainda falam anos depois. Tudo começou quando Covington foi ao podcast australiano Submission Radio, e lhe fizeram uma pergunta simples de por que ele recusou uma luta de aviso curto com Leon Edwards. Em vez de dar uma resposta normal sobre contratos e treinamentos, ele detonou uma bomba, presumindo casualmente que estava muito ocupado dentro de Poliana Havana para aceitar a luta, ainda descrevendo passar alguns dias com ela como se fosse um destino de férias em vez de uma colega e atleta de elite. Vanna, pega de surpresa, respondeu no Twitter com uma resposta tão digna que quase fez o resto da internet se sentir envergonhada por ele, dizendo: nunca dei espaço para qualquer tipo de comentário ou julgamento sobre minha vida pessoal, mas não me cabe julgar a atitude da pessoa. Tenho pena de quem agir de forma tão baixa para tentar se promover. É repugnante. Mas é aqui que isso escorregou para um território verdadeiramente bizarro. Vanna, claramente cansada, eventualmente soltou um tweet explosivo alegando que Covington havia lhe pedido para realizar um ato muito específico e muito pessoal e que quando ela recusou, seu ego despedaçou, gerando agora infame incidente do dedo. Ela depois dobrou a aposta no podcast de Nina Drama, onde riu de toda a saga na câmera. Eu disse que o beijai com o dedo. Então é como esperar e... Então eu acho que você o esbofeteou no dedo e escorregou, certo? Anos depois, Covington continuou despejando gasolina nas brasas, indo em um clipe de podcast de 2025 para alegar que viu Viana na cafeteria do US Performance Institute e escolheu fantasmagorizá-la novamente, dizendo: ele não está desperdiçando meu tempo no que ele chamava rudimentos de carne brasileira. Falando sobre lutadores do VSP usando o microfone como arma contra toda a divisão feminina, nossa próxima lenda transformou um dia de mídia em uma aula magistral de misoginia que nem mesmo a cabra da própria empresa conseguiu ignorar. Sean Strickland. Se a briga de Colby Covington com Piana Viana era um rifle de precisão apontado para uma mulher, a abordagem de Sean Strickland é um bombardeio total de cada lutadora que jamais amarrou um par de luvas. O ex-campeão dos pesos médios construiu uma carreira secundária inteira em torno de dizer coisas na câmera que fariam a maioria dos funcionários ser levada direto aos RH. E durante o dia de mídia do UFC Houston de fevereiro de 2026, ele detonou seu discurso mais viral até agora sobre MMA feminino com queixos de repórteres caindo. Perguntado sobre um hipotético inocente sobre uma luta de super sonho entre Ronda Rousey e Gina Carano, Strickland poderia ter dado a resposta de esporte chata que todos esperavam. Em vez disso, ele escolheu a violência. Ele declarou que ninguém se importa com MMA feminino. Continua a alegar que o homem mais fraco e molde da sala poderia vencer Amanda Nunes. Sim, o GOAT invicto de 2 divisões das artes marciais mistas femininas, e depois fez uma palestra à imprensa sobre como as mulheres deveriam se concentrar em ter filhos, ser mães, fazer comida, limpando a casa, pintando um quadro da sociedade como se tivesse sido arruinada pelo simples ato de capacitar metade da humanidade. Ele encerrou prevendo que Rousey esmagaria Carano em seu hipotético duelo. Ele admitiu abertamente que não tinha interesse em assistir de qualquer forma. E é claro, esta não foi sua primeira rodada. Strickland tem um padrão bem documentado de descartar o lado feminino do esporte sempre que uma câmera pisca em vermelho. Como geralmente os homens estarão ali treinando e você terá as mulheres como jogando pega falando metade do tempo como graça capar essa parta
Amanda Nunes compartilhou o clipe de seu discurso com uma legenda que dizia: "Fazemos tudo o que ele disse." E para completar, haha, somos lutadoras também. Navier, Girl Power não chore, cara. E todo o elenco de MMA feminino, mais uma parte saudável dos homens, se uniu por trás dela. O torpedo do dia de mídia de Strickland havia voltado para um momento de unidade para a divisão inteira que ele estava tentando enterrar. Falando sobre lutadores de UFC masculinos que transformaram uma rejeição romântica privada de uma lenda feminina em uma explosão muito pública nos bastidores, nossa próxima entrada nos leva direto aos corredores caóticos de um pay-per-view. Jamal Hill. Há poucas coisas mais perigosas nas artes marciais do que um lutador masculino alimentando um ego machucado pela rejeição romântica anos no passado. E a saga entre o ex-campeão dos pesos leves Jamal Hill e a lenda do peso palha Joanna Jędrzejczyk é o caso perfeito de aviso de exatamente isso. O que aconteceu nos bastidores do UFC 323 em dezembro de 2025 foi capturado em um clipe agora infame de 9 segundos que ricocheteou na internet de MMA em minutos após vazar. Na filmagem viral, Hill é capturado sendo fisicamente contido pela segurança enquanto grita para Joanna, rosnando que se ela tocar minha garota, eu a nocautearia. Fato é, com a lenda polonesa respondendo sem se abalar em tempo real. A ótica era um desastre. Um ex-campeão enorme ameaçando colocar as mãos em um ícone das mulheres aposentado em um evento do UFC com a T-Mobile Arena de Las Vegas como cenário. Os fãs recuaram. A mídia de MMA entrou em alta velocidade e até Colby Covington de todas as pessoas pulou na conversa com sua própria opinião. Mas então veio a reviravolta que ninguém tinha na cartela de bingo do UFC 323. Hill foi para casa, sentou-se na frente de sua câmera e gravou um longo vídeo no YouTube, onde alegou que sua namorada nem estava no evento em primeiro lugar, alegando que Joanna havia completamente se virado contra ela sem provocação, e então soltou a verdadeira granada. Mensagens diretas antigas de 2023 nas quais ele havia deslizado para os DMS de Joanna tentando começar algo, apenas para ser educadamente, mas firmemente recusado por ela na época. De repente, a imagem clicou em foco para os fãs assistindo em casa. Isso não era apenas dois lutadores com uma escaramuça aleatória. Este era um homem que havia sido rejeitado por uma lenda feminina anos antes. Mantinha o ressentimento marinando em algum canto escuro de seu ego e finalmente deixou ferver diante de uma audiência global de pay-per-view. Joanna emitiu sua própria declaração defendendo sua reputação e rebatem contra a versão dos eventos de Hill, e a comunidade MMA se dividiu em acampamentos. Falando sobre lutadores de UFC masculinos usando um microfone de podcast para reduzir uma colega feminina a uma piada degradante. Nossa próxima entrada nos leva direto para uma cabine de transmissão, onde o riso corta um lutador destinado a ser campeão até o osso, Casey Kenny. Às vezes ir longe demais não requer uma escaramuça nos bastidores, um caso judicial ou um arco de vingança de vários anos. Às vezes, tudo que leva é uma conversa de podcast pro, uma piada cruel, e uma lutadora à beira de seu maior momento de carreira sendo reduzida a uma piada em um podcast estudado por uma das estrelas em ascensão mais brilhantes do UFC. Isso é exatamente o que aconteceu com a pena-gala australiana Megan Anderson em janeiro de 2021, apenas algumas semanas antes de seu duelo de título do UFC 259 contra Amanda Nunes. O cenário era o podcast Timbo Sugar Show de Sean Ali, o tipo de show casual de vestiário onde o contendor peso galo Casey Kenny era convidado. Os anfitriões, profundamente em sua energia solta e risonha, julgaram para Kenny uma pergunta bro hipotética, perguntando se ele derrubaria Megan Anderson, uma atleta do UFC que estava se preparando para a maior luta de sua vida profissional. Em vez de rir ou dizer algo neutro, Kenny se inclinou bastante e a classificou como 5 da manhã, 4 da manhã, implicando que ela era atraente o suficiente apenas para considerar nas horas mais desesperadas de uma noite embriagada, com os co-anfitriões rindo como se fosse a coisa mais engraçada que ouviram um mês inteiro. Megan, que ouviu falar sobre isso da maneira como toda mulher ouve sobre essas coisas através de capturas de tela e mensagens diretas marcadas de amigos preocupados, não estava indo deixar isso passar. Ela postou o clipe publicamente, chamou de completamente degradante e admitiu que agora estava extremamente desconfortável, sabendo que compartilharia um card de luta com ele, expondo como as mulheres no UFC podem ser vulneráveis a comentários descartáveis de colegas masculinos que as conhecem mal. Kenny, talvez percebendo o calor que se aproximava, se apressou em se desculpar dentro de horas, postando uma declaração que dizia: "Desculpe, isso magoou. Serei mais cuidadoso com minhas palavras." Eu estava apenas respondendo a uma pergunta e pensei que era tudo uma questão de brincadeira, tentando jogar o jogo de que era apenas brincadeira que os homens vêm usando desde a invenção da conversa. Mas o dano já havia sido feito. E a conversa não terminou aí. Ali, o anfitrião do próprio podcast, um dos comentários foram ao ar, eventualmente comentou a si mesmo com a opinião de que Anderson não deveria tê-lo deixado a ofender, efetivamente revertendo qualquer boa vontade que o pedido de desculpas havia ganhado e reabrindo a ferida para Anderson lidar novamente. Falando sobre lendas do UFC cujas visões desdenhosas do MMA feminino não são direcionadas a uma lutadora, mas a toda uma divisão e a filosofia cultural por trás dela, nossa próxima entrada cruza oceanos e ideologias. Khabib Nurmagomedov. Poucas figuras nas artes marciais mistas lançam uma sombra mais longa do que Khabib Nurmagomedov, o rei invicto dos pesos leves de Daguestão, cuja marca de aposentadoria ainda paira sobre a divisão como um teto permanente. Mas apesar de toda sua grandeza dentro do octógono, a águia tem consistentemente usado sua plataforma fora dele para promover uma visão de mundo sobre mulheres em esportes de combate, que o fez uma das vozes mais polarizadoras do esporte. Um homem que acredita abertamente que toda a divisão feminina é um erro que a natureza nunca pretendeu. Seu surto mais recente veio em março de 2026 durante uma coletiva de imprensa em Phuket, onde Khabib, cercado pela mídia internacional, ficou firmemente por trás de sua posição há muito considerada com o refrão agora familiar de que uma mulher é mais fraca, um homem é mais forte. Deus criou assim. Antes de continuar explicando que ele não gosta de assistir MMA feminino porque o rosto humano é a coisa mais preciosa do nosso corpo, e ver uma mulher ser socada nele ainda parece errado para ele. Ele o suavizou ligeiramente reconhecendo que as mulheres têm o direito de escolher lutar, mas rapidamente esclareceu que suas preferências pessoais para homem faz o trabalho dos homens, mulher faz o trabalho das mulheres, uma visão do mundo enraizada em sua criação daguestania e muçulmana que ele nunca foi tímido em compartilhar. Isso dificilmente foi a primeira vez que flutuou essas visões. Ele vem dizendo versões disso desde pelo menos 2018, mas cada nova iteração de alguma forma pousa como uma granada fresca na comunidade MMA. A campeã peso mosca Valentina Esegjenko nunca quis recuar, respondeu ferozmente, apontando o absurdo referenciando sua própria irmã, uma capitã de companhia aérea, e perguntando como alguém poderia chamar as mulheres de fracas com cara séria. A veterana peso galo Juliana Pena se juntou com seu próprio tipo de fogo. E o proeminente jornalista de MMA Ariel Helwani reagiu com o tipo de intensidade reservado para seus monólogos mais apontados. Khabib, por sua parte, fez o que sempre faz. Ele dobrou a aposta, totalmente consciente de que a controvérsia era o efeito ajusante inteiro de suas palavras e aparentemente confortável em ser o para-raios para uma geração de fãs que concordavam com ele em silêncio. Enquanto as estrelas de MMA feminino encabeçavam os pay-per-views, além da peso médio Kamaru Usman pulou para defendê-lo, sugerindo que seus comentários foram tirados de contexto, o que apenas adicionou mais combustível a um fogo que não precisava de fogueira. O choque aqui não é entre Khabib e qualquer lutador individual.
é entre uma filosofia inteira de tradicionalismo e a realidade dura moderna dos esportes de combate feminino. Falando sobre lendas do UFC cujo histórico problemático com mulheres vai bem além da gaiola e dentro de relatórios policiais, salas de tribunal e encontros de hotel caóticos às 4 da manhã. Nossa próxima entrada nos leva à longa saga complicada do possivelmente maior lutador de todos os tempos, Jon Jones. Quando a conversa se volta para os lutadores do UFC cujos incidentes fora da câmara com mulheres se acumularam como uma caixa de entrada não lida, há apenas o maior de todos os tempos que continua escrevendo novos capítulos do mesmo romance caótico. Jon Bones Jones. Enquanto a maioria de seus incidentes mais perturbadores não foi com lutadores femininas, eles envolveram mulheres profundamente integradas no ecossistema do UFC. E o capítulo mais recente foi desenvolvido com um agente testador de drogas apenas tentando fazer seu trabalho. Em 30 de março de 2024, Crystal Martinez da Drug Freeport International chegou à casa de Jones em Albuquerque para uma coleta de amostra de urina surpresa, apenas para alegadamente ser confrontada por um Jones extremamente intoxicado, que arrancou seu telefone, ficou a centímetros de seu rosto e rosnando que pessoas que vêm à minha casa podem acabar mortas. De acordo com o relatório policial que ela apresentou, Martinez disse à polícia que estava congelada de terror, mas muito assustada para abortar o teste porque multas do UFC estavam pairando por qualquer coleta incompleta. Jones previsível empurrou muito, divulgando sua própria filmagem CCTV mostrando os testadores saindo com o que ele alegava ser um cumprimento amigável de mão alta e rejeitando o relatório policial inteiro como fabricado porque ele havia usado alguma profanidade em sua direção. As acusações foram eventualmente apresentadas em julho de Thomas 2024, mas até outubro daquele ano, Jones silenciosamente concordou com aulas de controle de raiva para um caminho de rescisão adiada e uma acusação separada de fuga de cena de acidente de carro de 2025, que havia envolvido uma mulher parcialmente despida e intoxicada em seu banco de passageiro. Foi descartada em setembro daquele ano. Mas o incidente do agente é apenas a ponta do iceberg. A noite da indução do Hall da Fama do UFC de Jones em 2021, horas após o maior momento cerimonial de sua carreira, ele foi preso em Las Vegas depois que sua noiva Jessie Moses, mãe de seus 3 filhos, fugiu do quarto do hotel com nariz e lábio sangrando com a equipe do hotel descobrindo que ela tinha muito medo de voltar. Relatórios alegavam que ele puxou seus cabelos enquanto sua filha pedia ajuda e Jones então bateu a cabeça em um carro policial com força suficiente para amassá-lo, recebendo uma acusação de adulteração criminosa no processo. Moses se recusou a cooperar, recusando fotos e um cartão de violência doméstica, e Jones eventualmente entrou em um acordo sem tempo na prisão, chamando toda a noite de uma montanha-russa emocional. Jones falou publicamente sobre trauma infantil sendo a raiz de seus demônios, mas o padrão de intoxicação, ameaças, negação, prova de vídeo e acordos de apelação de última hora se tornou seu próprio ritmo previsível. Falando sobre mega-estrelas do UFC cujo nome se tornou globalmente sinônimo de um dos vereditos de corte civil mais devastadores na história dos esportes de combate. Nossa próxima entrada nos leva do outro lado do Atlântico para uma cobertura de hotel em Dublin e um pesadelo legal de vários anos que se recusa a morrer. Conor McGregor. Se a saga de Jon Jones é um romance de queimação lenta de capítulos repetidos, a saga de Conor McGregor com a civil Nikita And é um filme de longa-metragem que foi exibido em tribunais na Irlanda por melhor parte de uma década e de alguma forma os créditos ainda não rolaram. A história remonta à noite de 9 de dezembro de 2018, quando McGregor, Simon Lober M. Karditson, já uma superstar global, acabou na cobertura de um hotel em Dublin com Anne, uma dublineira nos anos 30, após uma festa de Natal. And alegou que McGregor a estuprou brutalmente e agrediu naquele quarto do hotel com paramédicos que a examinaram posteriormente descrevendo a intensidade dos hematomas como algo que nunca tinham visto em suas carreiras, enquanto McGregor insistiu desde o primeiro dia que tudo entre eles havia sido totalmente consensual. O caso rastejou pelo sistema durante anos antes de finalmente pousar diante de um júri de tribunal superior em novembro de 2024. Após aproximadamente 6 horas de deliberação, o júri, composto por 8 mulheres e 4 homens, devolveu um verdito, descobrindo que McGregor era civilmente responsável por agressão, concedendo a Anne indenizações de 248.630, aproximadamente 257 mil, juntamente com custos legais completos estimados em cerca de 1,5 milhão. Anne fez uma declaração emocional do lado de fora do tribunal enquanto McGregor balançava a cabeça em negação cinemática. O que se seguiu foi uma saga de apelação de múltiplas camadas que se tornou seu próprio sabonete legal. MC Gregor apelou em 5 fundamentos, incluindo alegadas novas evidências sugerindo que os hematomas da mão realmente vieram de um ex-namorado, uma alegação dramaticamente retirada no meio da audiência. E em 31 de julho de 2025, o Tribunal de Apelação da Irlanda rejeitou completamente todos os seus fundamentos de apelação. A equipe jurídica de McGregor continuou pressionando e em dezembro de 2025, a Suprema Corte entregou o golpe de martelo final, recusando-se a entreter-se sua oferta de apelação adicional. Mas as reviravoltas continuaram. Em fevereiro de 2026, And havia lançado uma nova ação contra 2 vizinhos anteriores, Stephen Cummins e Samantha O'Reilly, acusando-os de jurar sob juramento em nome de McGregor que continha evidências inteiramente inventadas com sentenças padrão já emitidas e indenizações pendentes. MC Gregor, após meses de silêncio, finalmente rachou e soltou uma declaração alegando que And havia pedido por um acordo secreto de 3 milhões de euros depois de ser pego mentindo. Uma alegação que And e seu acampamento negaram enquanto relatórios surgiram de que ela estava se preparando para escrever um livro revelador, falando sobre lutadores do UFC cujos relacionamentos fora da câmera com mulheres civis alegadamente se tornaram padrões aterrorizantes de abuso físico com áudio 911 vazar em anexo. Nossa próxima entrada nos leva direto dentro do curto casamento volátil de um dos agressores mais descontrolados da divisão dos pesos médios. Mike Perry Platinum. Mike Perry construiu toda a sua marca do UFC em ser o rei da violência. Um lutador que entrou no octógono parecendo estar ativamente em guerra com o conceito de autopreservação. Mas o que era um truque de marketing dentro da gaiola alegadamente sangrou em algo muito mais perturbador em seu muito breve casamento com a civil Danielle Nickerson, com o capítulo mais explosivo se desenrolando em fevereiro de 2020. De acordo com a conta de Nickerson dada através de declarações públicas e entrevistas, a pior noite de seu relacionamento veio em 10 de fevereiro de 2020, depois que o casal havia saído juntos, quando Perry alegadamente a levou para o chão de sua casa e movimentou e agrediu-a usando a mesma técnica que tinha feito famoso como lutador, hostil, até que ele foi fisicamente exausto. Ela descreveu o pós como algo de um filme de horror. Um hematoma de testa alegadamente causado por sua aliança, um olho roxo, um lábio inchado e hematomas cobrindo suas costelas, braços e pernas. Ela conseguiu escapar da casa, fugindo para um vizinho por segurança. E a situação eventualmente escalou ao ponto em que a própria mãe de Perry alegadamente chamou 911, temendo pela segurança de todos os envolvidos durante um confronto de acompanhamento do lado de fora de sua casa. Nickerson depois descreveria toda a aprovação em termos inesquecíveis, dizendo que era como um filme e que ela se tinha convencido de que se não saísse corresse, ela morreria. E crucialmente, ela disse que não foi um evento único, mas aconteceu algumas vezes durante seu curto casamento.
Perry, por sua parte, não foi tranquilamente para a noite. Ele foi para as mídias sociais para negar publicamente que jamais pôs as mãos em Nickerson, postando uma declaração desafiadora, insistindo: "Eu não pus as mãos no meu ex em nenhum ponto", e adicionando a ressalva estranha e ameaçadora de que ele não faria menos que assim uma renúncia de morte, que de alguma forma conseguiu piorar ainda mais a ótica para ele na cota da opinião pública. Uma ordem de proteção que Nickerson procurou foi eventualmente negada pela corte, com o juiz caracterizando o que havia sido descrito como problemas gerais de relacionamento. Um áudio da chamada 911 eventualmente vazou para o público, permitindo que os fãs ouvissem o pânico em tempo real. Nenhuma acusação criminal foi jamais formalmente apresentada contra Perry, mas o divórcio foi amargo, o registro público condenador, e a saga permaneceu na tradição do MMA como um caso de manual de raiva de lutador alegadamente sangrando em mentira privada. Falando sobre atletas masculinos cujo assalto brutal fora da câmera em uma parceira feminina se tornou uma das assinaturas mais controversas na história do UFC, nossa próxima entrada cruza esportes completamente e traz os recibos em forma de foto. Greg Hardy. Poucos fichagens na história moderna do UFC geraram tanto ultraje imediato quanto o momento em que Dana White anunciou que Greg Hardy, um ex-end defensivo da NFL, cuja acusação de violência doméstica de 2014 havia se tornado o pôster infantil literal de má conduta do atleta nos esportes americanos, seria bem-vindo na divisão dos pesos pesados da empresa. O caso que definiu para sempre a reputação de Hardy aconteceu em 13 de maio de 2014. E os detalhes que emergiram do testemunho de sua ex-namorada Nicole Alder são o tipo de detalhes que não desaparecem com o tempo. Alder alegou em tribunal que Hardy a jogou contra uma parede de banheiro, arrastou para um futon que ela descreveu como coberto em rifles de assalto e a enforcou enquanto dizia: "Eu vou te matar. Você quer morrer?" O terror em seu testemunho já era sombrio o suficiente por si só, mas quando as fotografias de seus hematomas extensos foram publicamente divulgadas em 2015, a evidência visual visceral do que ela havia sofrido desencadeou um incêndio cultural. Hardy foi condenado por agressão a uma mulher e comunicação de ameaças. Sentenciado a 18 meses de liberdade condicional com uma sentença de 60 dias de cadeia suspensa, um tapinha nas costas que críticos condenaram universalmente. Mas o caso teve uma volta ainda mais frustrante em apelação quando Alder não testemunhou no novo procedimento, alegadamente porque um acordo civil havia sido silenciosamente alcançado entre as duas partes, e as acusações foram finalmente totalmente descartadas. Hardy caminhou livre, o registro público ficou nebuloso, e as fotografias permaneceram como evidência duradoura daquela noite. Quando o UFC o assinou em 2018, o contragolpe foi ensurdecedor de todos os cantos do mundo dos esportes. Críticos exigiram saber como uma empresa que havia construído campanhas de marketing em torno do empoderamento feminino poderia justificar dar uma plataforma e um cheque a um homem com essas acusações específicas em seu registro. Hardy publicamente expressou arrependimento em múltiplas ocasiões, se enquadrou como um homem mudado e tentou seguir adiante através da luta, mas as questões nunca desapareceram. E então, em junho de 2025, o pior capítulo possível para seu arco de redenção foi adicionado quando Hardy foi preso novamente, desta vez em Richardson, Texas, em uma acusação de agressão causando lesão corporal a um membro da família com a fotografia de prisão divulgada publicamente e título em breve depois. Para cada fã que havia argumentado que ele merecia uma segunda chance, a nova prisão pousou como um brutal "eu avisei a você", e a conversa sobre se o UFC deveria tê-lo assinado, Regneter tudo novamente. Falando sobre lutadores do UFC cujos relacionamentos pessoais voláteis quase terminaram em uma tragédia da vida real com impasses armados e SWAT teams, nossa entrada final arredonda nossa lista com um dos incidentes mais assustadores e silenciosamente esquecidos na história do UFC. Thiago Silva. Fechando nossa lista é o caso que pode estar mais longe de um conflito direto entre uma estrela do UFC e uma colega lutadora feminina, mas ainda está entre os episódios mais genuinamente aterradores que foi longe demais na história de 2,5 de uma década da empresa. O nome da luz pesado brasileira Thiago Silva não toca tão alto hoje como McGregor ou Jones, mas por uma tarde caótica no início de 2014, ele comandou a atenção de várias agências de aplicação da lei do sul da Flórida em um impasse que quase terminou em uma tragédia de múltiplas vítimas. Em 6 de fevereiro de 2014, um Silva armado alegadamente dirigiu para uma academia de jiu-jitsu brasileira do sul da Flórida conectada à sua esposa arranjada e seu novo namorado, que acontecia ser um treinador lá em Cher, e ameaçou atirar no lugar e matá-la na hora. O que se seguiu foi um impasse tenso com o SWAT team, o tipo de segmento de notícias que interrompe a programação regular da tarde e deixa âncoras em busca do tom certo. Silva foi eventualmente levado para a custódia sem ninguém ser fisicamente ferido, e as acusações iniciais apresentadas contra ele eram tão sérias quanto fica no sistema de justiça criminal. Tentativa de homicídio, depois reduzida a agressão agravada com uma arma de fogo. A imagem que sua esposa arranjada pintou no imediato pós era ainda mais perturbadora do que o impasse da academia de BJJ em si. Ela alegou um padrão anterior de comportamento que incluía Silva colocando uma arma na boca dela em uma ocasião anterior e se engajando no que ela descreveu como surtos de violência alimentados por cocaína que a deixaram com medo por sua vida muito antes do impasse público. O caso parecia no papel como um pesadelo aberto e fechado para Silva e uma marcha inevitável para uma longa sentença de prisão. E então veio uma das reviravoltas mais chocantes na história legal moderna de MMA. Em setembro de 2014, apenas alguns meses após o impasse de SWAT que havia dominado as manchetes locais, os promotores abruptamente anunciaram que estavam descartando todos os cargos contra ele. A razão citada era dolorosamente familiar para qualquer pessoa que tenha acompanhado casos de violência doméstica nos esportes profissionais. A vítima havia se tornado cada vez mais não cooperativa e acreditava-se ter deixado o país inteiramente, deixando os promotores sem uma testemunha disposta a testemunhar contra o homem que uma vez havia acusado de tentar matá-la. O UFC liberou Silva 2 vezes em conexão com a saga. Sua carreira dentro do octógono nunca se recuperou verdadeiramente, e o caso desde então se tornou um exemplo do manual de como as acusações de violência doméstica no M.